Olá, boa tarde, companheiros da Causa Operária TV e do canal Internacionalismo. Estamos começando mais um programa Conexão América Latina, programa de todas as terças às 14h, ao vivo na CO TV. Já convido todo mundo que está assistindo aí o nosso programa, a transmissão da Causa Operária TV, 24 horas, a curtir aqui o Conexão América Latina, a comentar no nosso chat. A gente sempre interage aqui. O companheiro Ernesto Abdala Filho, que não perde um Conexão América Latina, já comenta aqui com a gente. Valeu, nosso querido camarada que está lá na Espanha assistindo a gente no Conexão América Latina. Também quero convidar todo mundo a compartilhar o nosso programa em todas as redes sociais, né, no Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, o e-mail, TikTok, tudo que você tiver aí, todas as redes sociais que der para você compartilhar o Conexão América Latina, pode compartilhar aí. É assim que a gente cresce, é assim que a gente dissemina o nosso material, né, de uma maneira militante, de uma maneira ativista. A gente não recebe financiamento capitalista, nem financiamento governamental, a gente não tem propaganda paga em nenhum lugar, né? A gente não tem nenhum privilégio concedido pelo Estado, a gente é um canal da classe trabalhadora e a gente atua em função da classe trabalhadora, e também a gente só consegue trabalhar graças ao apoio da classe trabalhadora, difundindo nosso material e também ajudando financeiramente, né, a própria Causa Operária TV, seguindo aí a tradição de todos os órgãos aí de comunicação da classe operária, né, mantidos aí pela classe operária. E dessa forma a gente tem várias maneiras, né, de você contribuir com a gente financeiramente, para que a gente possa pagar as nossas contas, para que a gente possa manter os nossos equipamentos, né, manter todas as despesas em dia, e para que a gente possa aí também sempre atualizar, né, o nosso equipamento técnico, melhorar a nossa programação e aumentar também a nossa audiência. A principal maneira, né, de contribuir financeiramente com a Causa Operária TV é através do nosso programa de membros. A gente quer chegar aí a 1000 membros em breve, né? E existem aí vários níveis, né, de contribuição para membros. O mais simples deles, né, o mais barato, é o de R$ 7,99, acessível aí a qualquer companheiro que quiser contribuir com a Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 todo mês, né? Isso daí não vai incomodar em nada o bolso dos nossos companheiros. Isso daí, pelo contrário, vai ajudar de uma maneira muito significativa a Causa Operária TV a se manter no ar e a construir uma verdadeira imprensa operária e revolucionária, para a gente lutar aí contra as mentiras, as difamações, as manipulações que todos os dias a gente é bombardeado pela imprensa capitalista, pela imprensa burguesa, imprensa de direita, imprensa golpista, né? Então contribua com a Causa Operária TV, tornando-se membro do nosso canal por apenas R$ 7,99 por mês. Se você também não é inscrito na Causa Operária TV, pode se inscrever aí. A gente também está quase chegando aos 100 mil inscritos, para também impulsionar aí ainda mais, né, o crescimento da Causa Operária TV, o canal operário e revolucionário no YouTube, 24 horas a serviço dos trabalhadores. A gente transmite também o nosso programa, né, no canal Internacionalismo, que agora a Causa Operária TV tem vários canais, né, como uma espécie de tentáculo aí, é uma rede, uma verdadeira rede, né, de televisão no YouTube, com vários subcanais, entre eles o canal Internacionalismo, que abriga aí os nossos programas internacionais, como é o caso do Conexão América Latina, do Correspondente Internacional e do podcast O Mundo em Uma Hora. Você pode digitar na barra de pesquisa aí do YouTube, Internacionalismo, e filtrar por canais, ou entrar aqui no canal da CO TV e lá no menu Canais, e aí você abre o Internacionalismo. Você pode se inscrever no nosso canal. Lá, além dos programas, né, que depois de exibidos na CO TV ao vivo são postados nesse canal, tem os nossos vlogs exclusivos
tratando de assuntos aí internacionais. A gente tem vlogs sobre a Colômbia, a gente tem vlogs sobre a Espanha, a gente tem vlogs sobre a África. A gente vai postar ainda essa semana aqui o vlog do companheiro Youssef sobre os acontecimentos aí africanos. Ele que é nosso correspondente na Guiné-Bissau. Então você pode se inscrever aí no canal Internacionalismo. A gente, quando tiver 1000 inscritos, a gente vai fazer uma live especial com a nossa companheira Adriana de Nova York, nossa correspondente, na casa do Cris. Todo mundo odeia o Cris aí, todo mundo aqui no Brasil adora o Cris, na verdade, né? E aí você que é fã, você vai poder ver a Causa Operária TV por meio do canal Internacionalismo, entrando aí na casa do Cris, do seriado do Todo Mundo Odeia o Cris. Bom, vamos começar aqui o nosso programa falando, inclusive, né, a respeito da imprensa operária, da imprensa independente. Fez aniversário, né, a criação aí de uma agência de esquerda, uma agência alternativa, independente, cujo nome, inclusive, é Agência Clandestina, na Argentina, fundada pelo jornalista Rodolfo Walsh, que foi colaborador da prensa latina, né, na época do Che Guevara, de Cuba. E na Argentina ele fundou essa agência que foi uma inspiração aí para o jornalismo independente, de esquerda, progressista, latino-americano. E o Brasil, de fato, fez uma reportagem aí sobre essa agência bem legal, inclusive incentiva, né, a gente a construir a nossa imprensa alternativa, a nossa imprensa independente, e a todo mundo que está assistindo a contribuir com essa imprensa. Vamos assistir então a reportagem. Há 45 anos, um pequeno grupo se formou na Argentina da ditadura militar para romper o bloqueio informativo. Idealizada pelo jornalista Rodolfo Walsh, a ANCLA, Agência de Notícias Clandestina, nascia apenas 3 meses após o golpe militar de 24 de março de 1976. El aspecto informativo fue censurado al máximo y el silencio se hizo sentir, por lo cual, frente a eso, nosotros, convocados por Rodolfo Walsh, empezamos a planificar y poner en marcha ya con muy poco tiempo la Agencia Clandestina de Noticias. Bueno, nosotros estábamos cerca de los 30 años, es decir, no éramos realmente gente que improvisada en el sentido ya o habíamos terminado la facultad, como en mi caso, o como Lila y Carlos venían de práctica ya de trabajo. Tenía un horario de funcionamiento, en ese momento trabajamos con máquinas de escribir, las famosas Olivetti. Teníamos un mimeógrafo alcohol, que era un mimeógrafo que para imprimir los cables de la agencia, que no eran... El mimeógrafo alcohol tenía las características que no hacía ruido. O grupo se reunia secretamente em uma casa em Palermo, bairro de Buenos Aires. Ninguém usava um nome verdadeiro. Hacíamos 3 o 4 cables por día, a veces menos, más. Los imprimíamos, los metíamos en un sobre y salíamos a distribuirlo en los buzones lejanos del lugar donde estábamos operando. ¿Y a dónde los mandábamos? A empresarios, gente de la iglesia, gente de la cultura, enemigos, muchos de ellos, enemigos abiertamente, militares, por ejemplo. Como líder do grupo e jornalista mais velho, Rodolfo Walsh foi um guia para os jovens que participavam da perigosa tarefa de informar em plena ditadura. Da ANCLA y nos enseña a nosotros a escribir cables, a cómo teníamos que funcionar, arma un equipo mínimo. Ese equipo era donde yo estaba y coordinaba. Aparte estaba la información que venía de distintas fuentes, tanto organizativas como de gente contactada que pasaba información, periodistas que no podían sacar esa información en sus diarios. Leíamos todos los diarios del día porque Rodolfo siempre insistía que todo estaba publicado y que había que saber leer entre líneas. Toda la información que publicamos fue cierta. Y tan cierta era que empezamos a confundir a las propias Fuerzas Armadas. Había una cierta duda sobre
sobre la confiabilidad de la fuente, pero era interesante lo que se decía, en el cable se daba cuenta en el lenguaje, el lector sabía esa distancia. Eso fue una cosa absolutamente irrenunciable, ¿no? El cuidado del lenguaje, que además tiene que ver, por supuesto, con la vocación de Walsh, que cincelaba el lenguaje en su calidad de escritor. Y él cuidó mucho eso, él nos cuidó mucho. Por eso no es casualidad que 3 de nosotros hayamos sobrevivido a pesar de estar en la primera línea de combate. Em março de 1977, as Forças Armadas sequestram o chefe da agência de notícias clandestinas. Más o menos en febrero, por ahí, del 76, 77, en realidad toda la organización corta los contactos. Y cuando lo secuestran a Walsh, obviamente para nosotros fue... para todos, ¿no? Pero para nosotros fue un impacto brutal realmente. Pero desde el punto de vista de la logística no nos generó especial problema porque ya estábamos trabajando en distintos lugares. Walsh no conocía esas casas. Em maio, Carlos e Lucila se exilaram na Europa. Lila foi sequestrada, assim como outros colaboradores da ANCLA. A agência foi retomada pelo jornalista Horácio Verbitsky e sua última edição consta de setembro de 1977. Cuando volvimos a leer, después de tantos años, los cables que se habían publicado, realmente era increíble. Se sabía todo, pero todo. Está todo ahí, está todo ahí. Cuando uno se mete en una actividad periodística de las características que nos metimos nosotros, hacer periodismo en tiempos difíciles, en años de plomo, en donde te costaba la vida por ahí, eso deja una huella, deja una marca. Yo creo que hay muchos compañeros y compañeras en los medios alternativos que, sin saberlo, están de alguna manera siendo discípulos de una idea de ancla, tener pensamiento crítico, tener rebeldía frente a lo que nos parece injusto. O companheiro Ernesto Abdala Filho enviou o superchat aqui para ajudar a gente. Valeu, companheiro. Carlos Adustos também. Vamos aproveitar e assistir a coluna da nossa querida Ilka Oliva Corado, poetisa guatemalteca, imigrante, que vive nos Estados Unidos, né? E sempre tem aí uma leitura da sua poesia em Crônicas de uma Inquilina. Poesía a media voz.
del poemario Agosto, publicado por Ilka Editorial. Una poesía a media voz, con el pecho engrandecido por los caídos que la dictadura dejó, por los huérfanos, por las viudas, por los desaparecidos, por las transgredidas, por las viejas y sangrantes heridas que causó un hijo traidor. Una poesía a media voz, por la guitarra que nunca calla, porque son sus cuerdas las mañanas que la alborada embelleció. Una poesía a media voz, por el vibrante ahínco de levantar la cara y de ver de frente al sol, por las tumbas que no descansan, por los cuerpos que nunca fueron encontrados, por los versos recitados que el silencio no enlutó, por la sangre que sigue viva, por la decencia de la vida y del cansado caminar, para que vuelva a germinar la savia que no marchita, más bien recita con voz entrecortada los nombres que la memoria nunca olvidó. Un aplauso a los caídos en ferviente lucha, que esto es monte de una arada que jamás se secará. Una poesía a media voz, por las despedidas exiliadas, por los reencuentros aplazados, por los abrazos quedados que se guardan con dolor, por la foto en el corredor, que espera paciente a su dueño, que regrese del largo sueño que lo desapareció. Por la virginal pureza de la niña vulnerada, por la lasciva de un soldado violador, por la madre de vientre lozano que una hija honrada parió, por el olvido jamás huido, porque grita con sed de justicia, para que escuchen todas las aristas que un golpe de Estado dejó. Una poesía a media voz, por la memoria que no se rinde y sigue de linde en linde cuestionando al conspirador. Una poesía a media voz, por el terruño amado. Por el terruño amado. Les saludó Ilka Oliva Corado. Cuídense mucho e hasta la próxima. Valeu, Ilka, muito obrigado. Ela que recebe aqui elogios do Rude Pride Unite and Fight. Outro companheiro aqui que escreveu quase um nome aleatório, assim, digitando no teclado. Hormahamahu Mahu. Valeu, boa tarde. Cecília Maria, Estúdio M5. O Lino Alves também com a gente. Adalberto Pereira. Luiz Bergotza. A Kathleen Van Benton, nossa companheira também, comentarista aí sobre o Peru. E a Monique FC. Fazia tempo que eu não via a Monique no chat. Valeu, boa tarde, companheira. A Júlia Scalvenzi também. Eu não sei se eu falei ou se foi na hora que caiu a nossa transmissão. A Júlia, nova companheira aí do podcast Um Mundo em Uma Hora. Bom, vamos ver agora a coluna da companheira Márcia Chueri, direto de Cuba, informando a gente, atualizando sobre o que acontece na ilha, que está vacinando lá a população. Vamos lá. Olá, eu sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Hoje é 22 de junho de 2021. No sábado passado, 19 de junho, o Instituto Finlay de Vacinas divulgou os resultados dos ensaios clínicos fase 3 do produto Soberana 2. A notícia é excelente. O candidato já pode ser aprovado como uma vacina contra a Covid-19. O que ele disse, em resumo, foi: Soberana 2
cumpriu com folga os resultados de eficácia e o intervalo de confiança recomendados pela OMS. Agora sim, Cuba já tem sua primeira vacina e outras 4 em estudo. Uma delas também bastante avançada, a Abdala. Na verdade, esses números são considerados preliminares. Eles são o resultado da aplicação de 2 doses, mas o estudo continua com um grupo que receberá uma 3ª dose, o que deve dar respostas ainda melhores. O diretor do Instituto destacou que esses resultados têm uma importância especial porque foram obtidos em um cenário de circulação de cepas mutantes. Isso significa que Soberana 2 se mostrou eficaz contra as novas cepas, que são mais preocupantes por sua alta capacidade de transmissão. Mas o fato de Cuba ter uma vacina própria tem outros aspectos. O primeiro é que isso é resultado de muitos anos de uma política de desenvolvimento científico para conseguir soberania nessa área. Cuba é o único país da América Latina que tem vacinas próprias contra a Covid. Essa soberania se traduz em que, neste momento, quando o mundo inteiro depende do acesso a vacinas, Cuba não está sujeita às práticas comerciais dos grandes laboratórios, nem está à mercê da vergonhosa apropriação feita pelos países ricos que deixou os países pobres à míngua. Como lembrou o presidente Díaz-Canel, as vacinas cubanas serão a melhor possibilidade de que os países pobres possam vacinar suas populações. Um segundo aspecto importante é que essa conquista se dá com o país sofrendo bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos. Bloqueio que existe há 60 anos, mas foi ainda mais agravado durante o período da pandemia. O governo Trump e agora também o de Biden estão sendo particularmente cruéis durante este período de crise econômica e sanitária mundial. Um exemplo, uma empresa alemã que já tinha negociado cotonetes para coleta de amostras de PCR cancelou a venda por causa do bloqueio. Não é uma suposição, eles disseram que foi essa a razão do cancelamento. Peças de respiradores mecânicos, reagentes para a pesquisa de casos positivos e das vacinas deixaram de ser vendidos ou foram entregues com atraso de várias semanas. E são apenas alguns exemplos. Então, o terceiro aspecto é que essas vacinas são resultado de um trabalho integrado de vários órgãos, instituições, organizações sociais e comunidades. É o fruto de um enorme esforço conjunto de cientistas, tecnólogos, pessoal de saúde, voluntários e os diversos níveis de governo. Enquanto isso, a guerra midiática contra Cuba não parou. Deputados de extrema-direita do Parlamento Europeu aprovaram uma resolução condenando Cuba por violar direitos humanos, com um pretexto que foi cuidadosamente montado durante meses do tal movimento de São Isidro. Além disso, acusam o governo da ilha de submeter os médicos das brigadas internacionais a trabalho escravo. É até revoltante que deputados de países que foram ajudados pelos médicos das brigadas Harry Reeve, como a Itália, façam uma acusação tão grave quanto mentirosa. Algumas instituições acadêmicas de estudos latino-americanos e africanos, todas sediadas nos Estados Unidos, claro, também decidiram acusar Cuba de violar direitos de artistas e jornalistas justo agora. Tudo bem ajustadinho para influir sobre a opinião pública internacional exatamente poucos dias antes da votação na ONU da resolução contra o bloqueio. Para quem tem informação, é só somar 1 mais 1. A sequência foi assim. Em abril, o Departamento de Estado norte-americano divulgou um relatório acusando Cuba de realizar torturas e execuções extrajudiciais. Sem nenhuma prova, claro. Nem os blogueiros contra-revolucionários são tão cínicos. Depois, em maio, o governo Biden colocou Cuba na lista de países que não combatem o terrorismo. Além do efeito midiático, estar nessa lista impede que o país possa fazer determinadas operações financeiras. Ou seja, essa arbitrariedade tem também um efeito econômico. E em junho, as acusações do Parlamento Europeu e das instituições acadêmicas, tudo visando desqualificar o projeto de resolução que Cuba apresentará amanhã, 23 de junho, ante a Assembleia Geral da ONU. O projeto se chama
necessidade de pôr fim ao bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América contra Cuba. Faz 29 anos que Cuba apresenta, e todos os anos ele é aprovado pela imensa maioria dos países. Isso não surte nenhum efeito, porque os Estados Unidos simplesmente ignoram a votação. Aliás, como fazem sempre que a votação não é do seu agrado. Eles gostem ou não, as conquistas de Cuba no campo da saúde e da educação, que se refletem na obtenção de vacinas contra a Covid, só são possíveis porque Cuba é um Estado que se propõe socialista e que está construindo seu próprio caminho para uma sociedade justa e igualitária. Os obstáculos postos pelo bloqueio são poderosos e submetem o povo da ilha a muitas dificuldades e necessidades, mas servem também para demonstrar que esse povo apoia a sua revolução e nela confia. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Inclusive, deixa eu mostrar o jornal dessa semana aqui, o Jornal Causa Operária, 1166, com uns 500 mil mortos, né, na culpa do Bolsonaro e da direita golpista. Nessa edição aqui temos a coluna da Márcia Chueri, novamente aqui como colunista e na sessão de colunistas aqui do JCO, logicamente falando sobre Cuba com a coluna Direitos Humanos para Quem? Coluna essa que também está disponível no blog Internacionalismo dentro do Diário Causa Operária. O Sou Eu apareceu aqui, tava com saudade do Sou Eu, tava sentindo falta dele, ainda não tinha aparecido aqui no chat e enviou um super sticker pra gente. A Monique fala que adora essa parte da Márcia. Vamos falar agora sobre a Colômbia, exibindo uma reportagem também do Brasil de Fato que mostra aí o papel desempenhado pelas mães dos manifestantes nas próprias manifestações. Muito interessante a reportagem, vamos ver. Você já imaginou ter a sua mãe na linha de frente dos atos? Surgimos desde el 28 de abril que empezaron el paro nacional. Nos conocimos en las marchas. Ahí hacíamos como labor social al comienzo y ya luego empezamos a hacernos amigas y de ahí empezó Mamás Primera Línea. Na Colômbia, as mães da linha de frente estão lado a lado com os jovens, resistindo à repressão policial e ajudando nos primeiros socorros. En vez de seguir viviendo en la miseria, en el abandono estatal, pues preferimos salir a las calles, aportar un poquito a ese cambio, porque no lo estamos haciendo nosotras, las mamás de primera línea, no lo están haciendo los jóvenes de primera línea. Son millones y millones de colombianos que estamos en las calles diciéndole a este gobierno no más. Necesitamos y exigimos un cambio ya, un gobierno con políticas, leyes que favorezcan a los menos favorecidos. Em mais de 50 dias de greve geral, já foram 76 mortos, 70 vítimas de lesão ocular, 28 casos de estupro e 4.285 denúncias de violência policial. Decir, acá no hay vándalos, acá no hay terroristas, somos madres, cabezas de familia, somos personas del común que estamos en las calles, pero si dejamos ver nuestro rostro, pues yo creo que ya algunas seríamos la próxima víctima del día siguiente. E o grupo permanece saindo diariamente a se manifestar. Quase todas as mães da linha de frente já apresentam sintomas, como tosse contínua e dificuldade para respirar, por inalar diariamente gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. Ya no hay noche que les mate, la policía no arremate, no solamente contra esa primera línea, sino contra todos los manifestantes. Son gases lacrimógenos, son disparos de aturdidoras. Hay en otras ciudades de Colombia que se ha visto que le disparan a los manifestantes, no miran si hay niños, si hay mujeres, si nada. E em muitas situações, as mães lutam lado a lado com seus filhos. Yo creo que es de parte y parte tanto el miedo de nosotras como mamá que ellos marchen como el miedo de ellos de hijos a que las mamás también estemos en la calle protestando. Siempre se sale con un miedo porque es saber si no vamos a volver a las casas. Pero es más el amor y la fuerza que tenemos de saber que se necesita un cambio en Colombia,
porque como te digo, se vulnera el derecho al trabajo, no hay una educación de calidad, no hay buena salud, entonces creo que eso es lo que nos tiene afuera, ya estamos todos cansados de la vida, digamos, mediocre que hay en este país. Nesta semana, as centrais sindicais que compõem o Comitê Nacional de Paralisação anunciaram que iriam suspender sua participação nos atos. No entanto, em assembleias populares, os colombianos decidiram manter a convocatória de atos nacionais todas as quartas-feiras. A reivindicação é clara, exige uma reforma policial, justiça pelos caídos e a garantia do direito à manifestação pacífica. Yo creo que el paro no para hasta que no se pueda llegar a un acuerdo realmente con la población, más que con las personas que nos están representando en ese momento. El comité del paro, creo que el paro para cuando realmente se escuchen las voces de los ciudadanos, de las personas que estamos en las calles protestando. Creo que en ese momento de pronto el paro pararía, pero todo en el momento no creo. Que son muchos años que este gobierno nos ha estado quitándole la vida a todo aquel que se rebela contra el Estado. Acá nos tienen enseñados a hacer el país de la felicidad, porque todo aquel que protesta es mandado a silenciar y no es de ahorita, hace muchos años que venimos con la misma ola de violencia en el campo, ahora en la ciudad, y pues eso ha hecho que perdamos el miedo, que digamos es nuestro país, es nuestra patria, es el futuro de nuestros hijos, es el futuro de nuestra vejez. A gente está aqui com o nosso companheiro colombiano Carlos Hermano para a gente bater uma bola rápida aqui para atualizar, né, o que está acontecendo na Colômbia. Boa tarde, Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa, como sempre. A gente viu aí na reportagem, né, vai fazer 2 meses na semana que vem que os colombianos se insurgiram aí contra o governo do Iván Duque e não saem das ruas, apesar, né, de uma coisa que é muito preocupante, que a gente também se preocupa que não pode ocorrer aqui no Brasil, que é uma parte da esquerda, né, das direções aí, tentarem um acordo com o governo Iván Duque e contendo as mobilizações. Mas apesar disso, o povo disse não à conciliação e permanece nas ruas da Colômbia. É isso mesmo, Carlos? Boa tarde, compañeros. Boa tarde a todos. Entonces, compañeros, en Colombia la situación del paro es un poco compleja. Como usted dice, como lo manifiesta la izquierda pequeño burguesa, comenzó con maniobras de llamar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los crímenes del Estado colombiano hacia el pueblo. Fue una de las primeras maniobras que la izquierda pequeño burguesa llevó a cabo, llevando la Corte Interamericana de Derechos Humanos y junto con la derecha armando una novela para intentar que las personas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del país puedan acalmar un poco las movilizaciones. La vicepresidenta y ahora canciller de Colombia, ella se reunió con el secretario de Estado Anthony Blinken. El secretario de Estado Anthony Blinken respaldó el proceso del uribismo en Colombia. 3 días después ella se reúne con el golpista Almagro y da la orden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegar a Colombia para denunciar las violaciones dentro del marco del paro nacional. Vemos que casi un mes después de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 15 días aproximadamente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos salió de Colombia, los crímenes contra la población se han incrementado. El gobierno exacerbó el paramilitarismo en Colombia. Fue una de las primeras maniobras que usó la izquierda pequeño burguesa colombiana de
después de que salió la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Colombia, las movilizaciones se acalmaron un poco. No, las personas no han abandonado la rúa, pero sí da para percibir que son un poco más pequeñas las manifestaciones en Colombia, debido a la movimentación de precandidatos presidenciales de la izquierda en contra de los bloqueos, que son un derecho internacional de los pueblos para tener medidas coercitivas para presionar al gobierno. Entonces, básicamente es eso, la maniobra de la izquierda pequeño burguesa de estar en contra de los bloqueos, al igual que la oligarquía colombiana, la cual no le convienen los bloqueos en Colombia porque está interrumpiendo la circulación de drogas ilícitas en Colombia. Vemos que los asesinatos dentro de las barricadas se deben a una respuesta del paramilitarismo y el Estado que vieron interrumpido su comercio de cocaína y marihuana. Entonces es un poco complejo, sí, la primera línea que estaba observando en el video. Realmente son manifestaciones populares, muy de los barrios, personas que durante toda su vida han sufrido el abandono del Estado, de todo tipo de abandono. Son personas que realmente se organizaron en la primera línea debido a las experiencias de Ecuador y de Chile. Son movimientos que no tienen una dirección política clara, tanto porque la izquierda pequeño burguesa colombiana simplemente se manifiesta por el Twitter o algunas veces va a la calle a apoyar las manifestaciones porque el próximo año estamos en campaña. Es decir, hacen campaña constantemente con el homicidio y con el desespero y la zozobra de la sociedad. Una de las campañas más fuertes de la izquierda pequeño burguesa en este momento es inscribir el RY para poder votar el año próximo con la consigna de derrotar el uribismo. Dentro de esa misma izquierda pequeño burguesa, algunos han estado en la Paro Nacional, han ido al Departamento de Estado norteamericano a pedir una ayuda a los Estados Unidos para parar la violencia en Colombia, cosa que es totalmente hipócrita porque la izquierda pequeño burguesa en Colombia sabe que los problemas estructurales de Colombia son directamente un negocio del imperialismo en Colombia. La oligarquía colombiana y el imperialismo, ellos tienen una histórica alianza sobre el negocio capitalista de la cocaína. La izquierda pequeño burguesa no denuncia la intervención del imperialismo y su ejército con 7 bases militares dentro del país. Nos podemos dar cuenta que el país realmente es una gran base militar de los Estados Unidos. Colombia es una colonia de los Estados Unidos, una gran base militar en la cual se espía el continente entero. Desde allí se espía la Amazonía, se espía Argentina, el Paraguay y todos los países hermanos. Desde allí salió el golpe hacia Paraguay y hacia Brasil, desde las embajadas de los Estados Unidos en Colombia. Han salido, la oligarquía colombiana hace intromisión en los procesos electorales de otros países hermanos, pero realmente es la mano del imperialismo la que está por detrás de toda essa oligarquia colombiana, entreguista e sanguinária. Parece que, né, você mesmo reforçou, né, essa percepção que fica cada vez mais clara que a esquerda colombiana, né, as direções da esquerda
depois de quase 2 meses de protestos aí, começam, na verdade, a meio que sabotar, né, as manifestações, tentando levá-las aí para o terreno institucional, buscando um acordo com o governo do Ivan Duque, já avisando, inclusive, né, como você falou, tem eleições aí no ano que vem na Colômbia, e aqui o Ernesto Abdala Filho, e também temos aqui o Ernesto Abdala Filho comenta: frente ampla em todas as partes para desconstruir as manifestações. E o Estúdio M5 fala: a esquerda pequeno-burguesa chama uma instituição burguesa para manter o regime burguês. Se sai o Duque, entra alguém de confiança da burguesia. Mas pelo que você falou, a esquerda, né, tá buscando aí um acordo, e isso daí vai acabar mantendo o próprio Ivan Duque no poder e sabotando, né, as próprias manifestações. Queria só que você comentasse isso daí mais uma vez bem rapidinho, porque a gente já está terminando aqui o tempo do nosso programa, Carlos, já para você encerrar sua intervenção. Aí de repente, né, se você puder, na semana que vem, terça-feira, a gente pode fazer um programa aí com uma participação maior sua, até porque vai fazer 2 meses, né, redondos aí do início das manifestações na Colômbia, que são, né, uma inspiração aí o povo colombiano para o povo brasileiro, que também está se insurgindo contra o seu governo de extrema direita. Bom, compañero, así, el problema de Colombia es muy complejo. Recordemos que directamente la CIA, el Mossad, operan desde Colombia. Entonces es muy difícil que Colombia pueda trascender hacia un modelo diferente de sociedad y de economía. La economía de Colombia está sustentada realmente en la exportación de algunos productos, ¿no? El mayor exportador, lo que más exporta en Colombia es carbón realmente, y esas rentas están basadas en la renta de la cocaína que va de Colombia hacia Estados Unidos. Las 7 bases militares en Colombia controlan el tráfico de cocaína. Los sembradíos de hoja de coca en Colombia están alrededor de las 7 bases militares. El dólar es sustentado por el tráfico de cocaína desde Colombia hacia el mundo entero. Entonces, el candidato más opcionado para ganar la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el embajador de Israel en Colombia mientras bombardeaban la Franja de Gaza y el pueblo de Colombia era masacrado. Algunos del pacto histórico, que es del candidato más opcionado, Gustavo Petro, han estado en el Departamento de Estado. La coalición de la esperanza estaba representada en el Comité de Paro Nacional. Recordemos que el Comité del Paro acabó los diálogos con el gobierno nacional, alegando un absurdo de que como el gobierno no cumplía, ellos desmovilizaban el Comité del Paro. Entonces, realmente allí podemos ver cómo la izquierda pequeño burguesa sí maniobra, ¿sabe?, junto con la derecha, porque ellos realmente son comandados por el imperialismo. Todos los presidentes en América Latina que han querido hacer una reforma agraria y han querido hacer cambios estructurales han sido asesinados, desaparecidos, y en Colombia esa izquierda pequeño burguesa que pelea contra la mafia local no pelea contra los patrones que están en la Casa Blanca, porque realmente ellos están peleando con la burguesía nacional para conservar un empleo que desde Washington le es permitido tener en Colombia. Entonces, básicamente, mucha de la izquierda pequeño burguesa en Colombia son funcionarios del Departamento de Estado, sí. Tienen que tener, lógicamente, una oposición al gobierno genocida de Duque y Uribe para ellos poder mantener su empleo. Pero son simplemente reformistas pequeños burgueses que saben que necesitan de la guerra para poder lucrarse y conservar sus empleos. Isso aí, valeu então, companheiro Carlos Hermano, pela sua participação aí, falando a respeito da Colômbia. Muito obrigado aqui a Alexandra de Alvim Pinto, que fala: célula do PCO aqui em Uberlândia
Minas Gerais regimentada para fortalecer a luta política dos trabalhadores da América Latina. Companheira lá de Uberlândia organizando os trabalhadores do Uber aí. Não, tô brincando. Essa piada já é meio desgastada. E também valeu aqui, desta vez eu consigo, que não desiste nunca, e apareceu aqui para comentar no nosso programa, como sempre. Muito obrigado a todo mundo que comentou, que participou, que assistiu, que compartilhou, que se inscreveu no nosso canal, que curtiu. A gente está terminando o Conexão América Latina dessa semana aqui. Você fica daqui a pouco, às 4 da tarde, com análise política na TV 247, com o companheiro Rui Costa Pimenta, comentando aí os atos, né, do dia 19 de junho e chamando todo mundo a continuar na rua como os colombianos, né? E nada de verde e amarelo, nada de infiltração da burguesia golpista. Você vai assistir a análise aqui na CEL TV, que transmite simultaneamente às 4 da tarde, já, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Valeu, pessoal. Tchau, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, Carlos. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Obrigado.